Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno, esse aqui é meu colega Vladimir e nós somos monitores no espaço Arte, Ciência e Cultura da Univasf e ACC da Univasf. E hoje a gente vai abordar alguns conteúdos sobre física. E esses conteúdos eles são baseados no calor É isso aí. e as suas propriedades, beleza? Isso mesmo. Então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o calor e suas propriedades, continua nesse vídeo. Roda a vinheta. Bom, em outro vídeo, nós já falamos de alguns tipos de energia. A exemplo da energia potencial, energia cinética e energia térmica. Tá? Hoje nós vamos falar do calor, que não é necessariamente isso que a gente sente na rua, andando sobre o sol. Embora tenha uma relação com esse fenômeno. Bem, a gente pode definir como calor como a transferência de energia térmica de um corpo, ou matéria, ou sistema, até um outro corpo, matéria ou sistema, correto? Isso. E aí essa transferência ela sempre ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Um exemplo que a gente pode dar é que se a gente aproximar um corpo que está a 100 graus Celsius a outro que está a 50 graus Celsius, ele vai ocorrer a transferência de calor desse corpo mais quente para esse corpo mais frio, até que eles estejam em equilíbrio e fiquem na mesma temperatura. Isso. Uma temperatura intermitente entre os dois. Os mecanismos naturais de transferência de energia ou de calor, eles são três. E a gente vai falar um pouco de cada um deles. O primeiro mecanismo é a condução, que acontece quando o calor se transmite através da matéria, sem que ela precise se deslocar. Então, assim, toda a matéria ela é constituída de elementos menores, que são as moléculas. E, por sua vez, as moléculas elas são formadas por átomos. Se a gente usar o exemplo da transformação dos estados físicos da água, que a gente já falou em outros vídeos, quando a água está na forma de gelo, as moléculas H2O elas têm pouca agitação, tá congelado. Mas à medida que a gente vai aquecendo a água, e ela passa para o estado líquido e em seguida para o estado gasoso, então essas moléculas H2O elas vão gradualmente aumentando sua agitação com o aumento da temperatura, tá? Então, se a gente imaginar o calor como sendo a agitação das moléculas, a gente pode afirmar que essa agitação ela vai se transmitir de uma molécula até a outra. Não é um efeito cascata, digamos assim, ou seja, o calor ele vai fluir através da matéria. Bem, esse processo ele é o processo de condução, que ele é um pouco mais intenso ou menos intenso conforme a densidade da matéria. Conforme o tipo de matéria, conforme o tipo de matéria. Existem materiais que são bons condutores de calor, enquanto outros materiais eles são maus condutores de calor. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte prática. Exato. Bom, esse foi o primeiro mecanismo, que é a condução. O segundo é a convecção, e nós também já falamos desse fenômeno no vídeo sobre ar quente e ar frio. Bom, esse processo ele ocorre através da transferência de calor que se dá por transporte de matéria, diferente da condução. Lembrando que o ar também é uma forma de matéria, pelo exemplo do ar. Então, quando a gente aquece um gás ou um líquido, as partes que estão mais próximas ali da fonte de calor, elas se expandem. Lembra do exemplo do balão? O ar quente passa pela chama, então ele esquenta e se expande. E fica menos denso, por isso que sobe. Já as partes mais frias, elas vão descer. Tá? Então, é por isso que o balão de ar quente, esquenta ali o ar, ele se expande e o balão sobe. Lembra sempre do exemplo do balão. Isso. E por último e terceiro, a gente tem a mais legal de todas, que ela é a radiação. E por que ela é a mais legal de todas? Porque ao contrário das outras duas, ela não necessita de um meio material para se propagar. A radiação térmica, ela tem a mesma natureza da radiação de luz e ambas são embutidas no mesmo fenômeno. Aí a gente pode perceber isso na radiação solar. Eu acho que é o exemplo mais abrangente que a gente tem. Um exemplo da radiação é que ela nos fornece luz e calor para a Terra. Radiação solar. Isso, da radiação solar. A luz visível, ela é apenas uma parte do que nós chamamos do espectro eletromagnético. Se usarmos um prisma para separar um feixe de luz solar, vemos que conseguimos decompor esse feixe em vários espectros com cores que vão do vermelho ao amarelo e do
Verde, azul. Ela vai passando por esses espectros, verde, amarelo, azul, violeta, que a gente pode ver basicamente quando a gente, após um dia chuvoso, quando a gente vê o arco-íris. É isso. É basicamente a divisão do espectro Isso. luminoso. Ou seja, né, a luz visível, na verdade, ela é uma combinação de várias cores, né? Mas tanto a esquerda quanto a direita desse espectro visível, por exemplo, quando você tem um arco-íris ali, né? Ele tem aquela faixa de cores, né? Imagina que é dessa largura aqui, né? O arco-íris. Então aqui você tem as 7 cores do arco-íris, né? Mas tanto de um lado quanto de outro do arco-íris, né? A gente tem outras formas de energia invisíveis, né? Além da luz visível. É o caso do infravermelho, que está, né, atrás do vermelho, e do ultravioleta, que está depois do violeta, tá? Então, se a gente colocar um termômetro em cada uma dessas cores, a gente vai perceber que cada uma tem uma temperatura diferente. E também, se a gente colocar nessa parte do espectro invisível, também vai ter temperaturas diferentes, maiores ou menores, né? Então, é isso, né? A radiação está embutida ali naquele fenômeno, e é muito mais do que a luz visível, né? Uhum. E como a gente falou, não precisa de matéria para se propagar, por isso que a radiação solar ela viaja pelo vácuo do espaço, né? E ela consegue chegar a qualquer lugar. Isso. E agora a gente vai para a parte prática, onde a gente vai exemplificar um pouco sobre os três mecanismos de transferência de calor. Exatamente. Então, bora lá. Estamos aqui com nossos lamparinos, um negócio chamado candeeiro. Chamas, né? Bom, então a gente vai falar do primeiro mecanismo, né, de transferência de calor, que é a condução. Condução. Para isso, a gente vai precisar de uma fonte de energia, né, que vai ser a chama aqui. A gente vai também ter... A gente tem aqui, gente, são varetas metálicas, né? A gente tem aqui varetas de 3 materiais, são varetas metálicas, né? Alumínio, né, latão, né, que é essa aqui, e ferro, tá? Que é isso aqui. Como a gente falou, né, a transferência ela é mais ou menos eficiente a depender do material, né? São bons ou maus condutores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aquecer cada uma dessas varetas e ver qual delas esquenta mais rápido para saber qual metal é melhor condutor do que outro, né? Isso. Então vamos lá, Breno, que eu não faço isso aí não. Então, Porque as coisas perigosas você fica deixando para eu fazer. Vejam vídeos anteriores qual é a que tem um que primeira? eles estouram um vidro. Ele racha um vidro. Ele não deixa eu fazer aquela, nem quero. As primeiras varetas são alumínio e latão. Então qual será que esquenta mais rápido? A gente bota aqui na chama, na parte azul, que é a parte mais quente. Pronto, ó. Começou a esquentar, a de Latão. alumínio, ela já está um pouco mais quente do que a de latão. A latão ainda eu consigo pegar, a de alumínio já sinto ela mais quente. Então você não precisa se queimar para saber. Isso. Bota aqui e bota para lá. Ó. Alumínio ganhou do latão. Então, Aqui fica o lado dos perdedores. Aqui mesmo. É melhor condutor do que o latão. Isso mesmo. Agora entre o quê? Alumínio e ferro. Tá, alumínio e ferro. Vamos ver qual. Alumínio e ferro. Peraí, deixa eu esfriar meus dedos, porque eu me queimei. Porque meu colega Vladimir não queima os dedos. Eu não quero não. Vou até inverter aqui e vou botar o alumínio na mão esquerda agora. Mais uma vez eu já consigo sentir a vareta de alumínio aquecendo, enquanto a de ferro ela ainda está... Então... Pois, alumínio ganhou de novo. Isso. Vai para os perdedores. Não, pode baixar aqui. Não, é para os perdedores. Não, aqui fica os ganhadores e ali os perdedores. Não, mas aqui a gente saber desses dois qual vai ser, a gente vai ter a sequência. Isso, e agora a gente vai ter qual desses dois eles é. Porque agora é os perdedores. E os perdedores vão coisar o terceiro lugar. Qual é agora aí? Agora vamos ver o latão e o ferro. Que são os perdedores que eram condutores não tão bons quanto o alumínio. Isso, de latão. Pronto, então... De latão ficou em terceiro colocado. O alumínio esquenta melhor do que o ferro, que esquenta melhor do que o latão, que esquenta melhor do que o ferro. Isso mesmo. Curiosamente, isso também está relacionado à densidade, né? Aparentemente, quanto mais denso, mais demora para
Isso mesmo, que aí o que é que acontece? É tipo aquele show lotado, quando você começa a pular sozinho, outra pessoa vê você pulando e coisa. Já quanto mais densa é a matéria, mais moléculas ela precisa agitar até Faz sentido. o final, entendeu? E a gente acabou de exemplificar o fenômeno de condução. De condução, isso O mesmo. fenômeno de convecção, ele é exemplificado por aquilo que a gente falou do balão, né? Então a gente já tem um vídeo falando sobre o ar quente, vocês podem dar uma olhada lá para entender como é que Isso mesmo. funciona essa subida e descida do ar. E por fim, o último fenômeno, né, que a gente tem para exemplificar é a questão da radiação, né? Então como é que a gente pode exemplificar a radiação? A radiação? A radiação acho que é um dos mais... Como a gente sabe, né, o Sol está lá liberando calor, né, energia, e esse calor ele chega até a Terra, né? A gente consegue sentir colocando a mão ali, né, sob a luz do Sol direto. Isso. E aí esse mesmo efeito acontece quando a gente coloca a mão sobre uma chama. Se Breno conseguir acender essa chama ainda, porque tá quebrando os palitos. Deu certo. Deu certo. Quando a gente coloca a mão sobre a chama. Se você coloca, você sente o calor de uma chama. Não aproximem muito, mas aí você consegue sentir o calor da chama. Isso é efeito de radiação. E não existe... existe matéria daqui para cá que está sendo a transferência do ar. Mas esse é um dos efeitos mas também pode ser exemplificado como o efeito da radiação. A gente pode exemplificar como uma radiação solar. E aí como é que a gente para isso? A gente faz isso. Tá. E aí a gente consegue até aproximar mais. E aí o que acontece, né? A radiação ela está sendo refletida pela chapa metálica. Né? Por isso que você não sente aqui quando você coloca... Põe aí de novo. Ó, você não sente mais o calor, né, que está sendo refletido. Isso mesmo. Né? Temos as 3 formas aí de transformação. As 3 formas de condução de calor, de transferência de calor. Isso mesmo. E aí pronto. Acabou. Bem, esse foi o nosso vídeo, um dos nossos vídeos sobre física. Caso queiram saber um pouco mais, como falamos, sigam a gente nas nossas redes sociais, ativem os sininhos, vejam os nossos vídeos anteriores e até uma próxima vez, pessoal. Valeu!